Ele esteve à frente do Brasil durante 8 anos, sendo o primeiro presidente da história do país ao ocupar o posto durante 2 mandatos consecutivos pelo PSDB. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República em 1994 e reeleito em 1998. É sociólogo pela Universidade de São Paulo e professor emérito pela mesma instituição, onde também obteve o título de doutor. Ainda na década de 1960, foi perseguido pela ditadura militar, pelo seu engajamento em favor da modernização das universidades e da melhoria do ensino público. Exilado no Chile, na França, retorna ao Brasil em 1968, na abertura política FHC. Teve um importante papel na campanha dos direitos já em 1994 e na articulação de Tancredo Neves à presidência da República no governo do então Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso fez história ao mobilizar a maioria parlamentar e a opinião pública a favor do Plano Real, o programa de estabilização que inclui as medidas com o controle do déficit público e a reforma monetária concretizada por meio da circulação de uma nova moeda, o real. Os 8 anos de mandatos foram marcados pela estabilização da economia, por algumas crises como a da energia elétrica, que gerou racionamento de eletricidade para todos os setores da sociedade brasileira, e pela aprovação de leis como a da responsabilidade fiscal, que prevê o planejamento, a execução e a elaboração de relatórios orçamentais por parte dos estados e municípios. Vários livros publicados no Brasil e no exterior, Fernando Henrique Cardoso foi eleito um dos 100 maiores intelectuais públicos do mundo, em um levantamento realizado pela revista latina Prospect. Agora, fiquem com uma entrevista feita com o senhor Francisco Ismael. Boa tarde, estamos aqui com o senhor Francisco Ismael. Vamos entrevistar ele, ele vai falar um pouco sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Como o governo de Fernando Henrique Cardoso contribuiu na economia no ano que ele exerceu o seu cargo? A contribuição foi muito grande, porque tem uma inflação muito alta, né? Que era chamada de hiperinflação, e ele controlou com a criação do Plano Real. Funcionava assim: a inflação antes era muito alta, aí ele foi ministro de Itamar Franco. Na sua função de ministro foi criado o Plano Real. No ano seguinte ele foi candidato a presidente da República, foi eleito. Aí a inflação, ele controlou a hiperinflação, que era uma inflação muito alta. Com um plano, a inflação diminuiu e o pobre teve voz e vez dentro do seu governo. Então, senhor Ismael, o que mais marcou no governo de Fernando Henrique Cardoso? O que mais marcou foi os programas sociais, que ficou conhecido como pioneiro, como o Bolsa Escola, o Vale Gás e a Bolsa Alimentação. O que ele fez, como eu posso dizer, de errado, que a população não gostou e que ele não pôde mais exercer o cargo de presidente? Assim, não é como ele fez de errado, né? Porque ele foi candidato, ele foi eleito a primeira vez e foi para a reeleição e ganhou. Ele foi governo 8 anos, aí não pode ser mais candidato, né? Mas para mim, ele foi um bom governo, que deixou aí as pessoas pobres, né? Com igualitário, né? Com que todos pudessem comprar, contribuir dentro do seu governo para o Brasil melhor.